Segundo a Organização Mundial da Alergia, cerca de 30 a 40% da população mundial sofre com rinite alérgica. Muitas pessoas têm dificuldade para entender as diferenças entre rinite e sinusite. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o otorrinolaringologista Dr. Rômulo Barros. Seja bem-vindo ao Santa Receita. Toda vez que eu vou falar essa palavra, eu falo, não vou engasgar. Por isso que a gente fala otorrino, né, doutor? É difícil, Bianca, você está certa. Seja bem-vindo, Muito doutor. obrigado, Bianca. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Doutor, eu estou entre as 30% a 40%. Tenho a rinite. E já cheguei a ter ocasiões em que eu achava que era rinite e não era, que era sinusite. Então vamos explicar o que é a rinite e depois o que é a sinusite. Ok. A rinite alérgica, ela é um processo inflamatório da mucosa do nariz. Os seios da face são cavidades que ficam localizadas dentro dos ossos, o osso frontal, o osso etimoide, o osso maxilar e também o esfenoide mais atrás, que são cavidades que são preenchidas por ar, mas também revestidas pela mucosa do nariz. Então, na verdade, não tem muita diferença, sabe? Porque a sinusite e a rinite alérgica é quase que uma coisa só, porque o nariz que a gente conhece não é só a cavidade nasal. Os seios paranasais fazem parte também do nariz, que é o nariz mais amplo. É como a cidade de São Paulo e a grande São Paulo, né? Não tem a cidade de Guará e grande Guará, mas é a cidade de São Paulo e a grande São Paulo. Então existe o núcleo nasal e os seios paranasais, que a inflamação dos seios paranasais a gente chama de sinusite. De sinusite. Porque geralmente quando a gente está com a rinite, eu falo, eu tô com a rinite atacada, né? Aí você sente mais realmente o nariz. Sim. Mas quando as pessoas falam, eu tô com muita dor de cabeça, e aí geralmente a gente pensa que é a sinusite, exatamente por isso. Porque essa inflamação daqui, em volta do rosto, né? Dos seios da face. Sim, a dor da sinusite, num processo inflamatório, né? Bacteriano ou não, ele causa um processo de congestão, edema da mucosa e compressão das terminações nervosas da região do nariz e seios da face. Então esse inchaço causado pelo processo inflamatório vai fazer uma pressão no nervo e você vai sentir essa pressão no rosto, principalmente em volta dos olhos. Região frontal, região etimoidal, região maxilar. Então essa região é que são as mais sensíveis, onde a gente sente a dor dessa compressão nas terminações nervosas internas que tem nesses seios da face. Né? E o que é a sinusite crônica? A sinusite crônica é que você tem esse processo inflamatório há muito tempo. O crônico e agudo não quer dizer gravidade, quer dizer apenas o quanto tempo você tem. Se você nunca teve nada, pegou um resfriado, um processo viral, deu uma dor de cabeça, uma sinusite que leva a dor de cabeça, na verdade, então você está com uma sinusite aguda. Agora, se você tem essa dor de cabeça intermitente, vai e volta ao longo de muitos anos, que é o seu caso, aí você tem uma sinusite crônica. Simplesmente não é a intensidade da infecção ou da patologia, é simplesmente o tempo que você tem esse problema inflamatório. Tem tratamento, cura? Cura, não. Não? Não. Mas existe um controle clínico muito bom. Então, a alergia em particular, tem várias causas para rinite e sinusite. A mais comum é a alergia mesmo. A alergia, em particular, é uma carga, é um processo inflamatório de origem genética. Você herda isso dos seus pais, dos seus antepassados, e você passa para os seus descendentes também. Você é uma ponte, né, entre gerações. O que a gente consegue fazer primeiro, adaptar essa sensibilidade, porque a alergia é uma sensibilidade. Então, por exemplo, eu não tenho alergia. Um pólen, uma coisinha de uma poeira, um ácaro, uma gramínea entra no meu nariz, eu não vou nem sentir, porque o processo não vai gerar um processo inflamatório. Eu não tenho essa carga genética para sentir. No seu caso, se entrar, vai criar um processo inflamatório e você vai espirrar, você vai ter coriza, você vai entupir seu nariz, você vai dormir mal, vai ter dores. Porque você tem essa carga genética. O que a gente faz? A gente dessensibiliza você com o uso de vacinas. Então a gente faz um teste cutâneo ou no sangue chama RAST. Na pele a gente faz um teste cutâneo e a gente analisa quais são os elementos do ar que te são sensíveis. Então a gente estabelece um padrão
faz uma vacina com esses elementos e começa a colocar em doses pequenas para você ir criando anticorpos que não sejam alergênicos, para quando você entrar em contato com esses elementos, você já está protegida. E isso tem um resultado espetacular. Isso tanto para sinusite quanto para rinite? Porque na verdade a gente não chama, a gente não separa, a gente fala rinocinusite, a gente já junta os dois numa palavra só. A gente fala rinocinusite, a gente dificilmente fala, no meio médico pelo menos, a gente não fala rinite e sinusite, fala rinocinusite, já é um nome só para mostrar que é uma coisa que está bem agregada. Quem tem desvio de septo? No meu caso, por exemplo, também. O doutor já está me analisando aqui, doutor. Eu já vi que você tem desvio. Desvio de septo. Eu ainda falava, eu nasci em Campos, que é uma cidade fria. Linda, então, quando eu era... Linda por sinal. Quando eu era criança, respirava muito pela boca. Tinha essa dificuldade também, pelo frio, pelo desvio, né? De respirar muito pela boca, e aí fui vendo as ites todas da vida. Quem tem esse desvio de septo, geralmente vai ter a sinusite, rinite ou não? Na verdade, o desvio septal, o septo é uma parede que divide o nariz entre direito e esquerdo. Então, se nós pusermos o dedo aqui nessa região, chama columela, você vai ver que tem uma cartilagem aqui dentro. Você não tem? Essa cartilagem já tinha que ser retinha, para dividir o lado direito do lado esquerdo. Mas com o crescimento, ela nasce, a gente é criança, o nariz pequeno vai crescendo, às vezes o septo cresce e ele entorta. Então, o que acontece? O lado que ele entortar, ele vai diminuir a área de passagem do ar. Então, o ar vai passar com mais dificuldade por ali. Se você, além do fato do desvio, tiver uma rinite alérgica que incha o nariz, então você vai ter um desvio que estreita a via aérea e um inchaço do nariz que estreita também. Então, se você tem rinite alérgica e desvio de septo, você sofre muito mais com quem só tem uma coisa ou outra. Entendi. Quem não tem que desvio seja a consequência, né? Quem tem um desvio que às vezes não tem rinite alérgica, às vezes é assintomático. Muitos pacientes vão no meu consultório por uma queixa de ouvido, ou de garganta, ou de laringe, outras coisas. Eu olho e tem um desvio grande. Eu falo, não respira bem? Respiro. Bom, então continue. Legal. Porque nem todo desvio é acompanhado de obstrução. Então, agora, aqueles que têm sintomatologia, você precisa corrigir, que é um procedimento cirúrgico bem simples. E a gente sabe também, eu já usei muito, né, depois que eu li, aqueles remedinhos de pingar no nariz, doutor. Isso não é bom, né? Não. O remédio existe para alguma coisa, né? Quer dizer, então ele é para ser usado numa fase aguda. Então, você vai passar o fim de semana em Campos, matar saudades da sua infância. O clima lá em Campos, ele é mais frio. Então, o nariz, o que ele faz? O nariz, se você estiver no verão, com a temperatura de 35 graus, com umidade do ar alta, porque no verão chove, e você estiver, além da umidade do ar do verão, o ar com a chuva ele fica limpo, então o nariz praticamente não trabalha, porque a função dele é aquecer o ar, umidificar e filtrar. O fato é depois, mas a função principal é aquecer, umidificar e filtrar. Agora, se você vai no inverno a Campos do Jordão, onde o ar é frio, o ar é seco porque não chove, e por estar seco, a umidade baixa, ele está sujo porque a poeira levanta, aí o nariz tem que trabalhar bastante. E como é que ele faz para trabalhar? Ele incha. Conforme ele incha por dentro, o ar bate na parede, vai sendo limpo, vai pegando calor e vai pegando umidade. Para quem já tem um problema de rinite, chegar no inverno em Campos é uma coisa sofrida, porque o nariz vai ter que trabalhar, e o fato de você ter uma alergia que já tem um edema residual, um inchaço já antigo, vai inchar mais ainda. Aí você vai ter dificuldade respiratória, vai dormir mal à noite, vai dormir de boca aberta, vai roncar, acordar de boca seca. Eu sei que você sente tudo isso. Sente tudo isso aqui. Estou só imaginando. Então, use só para esses momentos específicos. Perdão, então, ou seja, na fase aguda, aí você usa as gotas. No máximo por 5 a 7 dias. Porque a partir disso, você usando as gotas nasais, na hora que você pinga, ela é a base derivados da adrenalina. Ele faz as artérias fecharem. Aí vai causar uma isquemia. A hora que fecha a artéria, o inchaço diminui, é uma delícia. Então o ar passa, é ótimo. Só que isso vai causar uma isquemia, uma falta de oxigênio no tecido onde o remédio foi pingado. O que acontece? O próprio organismo em isquemia libera substâncias para causar uma vasodilatação. Aí depois que você pingou de alguns minutos, algumas horas, ele incha
igual ou mais do que estava antes. Aí você pinga de novo e vai criando um ciclo vicioso. Você acaba tendo esse uso contínuo. E isso vai criando alterações da mucosa, pode causar até perfuração de septo. Além da absorção de uma substância que tem derivado adrenalina, pode poder causar hipertensão arterial, isquemia miocárdica, isquemia vascular cerebral. Então, esses remédios têm que ser usados com muita cautela, não devem ser usados de uma maneira sem acompanhamento médico, porque pode causar problemas para quem já tem uma predisposição vascular de isquemia miocárdica ou que já teve algum derrame, né, um AVC, alguma coisa, sofre algum perigo. Sério isso? A gente tem perguntas no Instagram também, eu vou ler. Ó, a gente tem, ó, a alimentação tem a ver com a rinite? E a outra pergunta aqui também tem a ver, ó. Realmente o leite e os seus derivados provocam o acúmulo de secreção nasal? E aí, doutor? Então, a alimentação é relacionada com rinite em torno de 4 a 6%. Não é o mais importante. O mais importante são os elementos do ar, que a gente chama de inalantes. Porque inalante que vem pelo ar. Então, a alimentação é muito raro mexer com o nariz e com os seios da face. Os alergenos alimentares dão mais problemas cutâneos, né, que são as atopias ou as urticárias, ou mesmo alergias intestinais, com obstipação intestinal ou intestino um pouco mais solto. Na parte de nariz e mesmo em brônquio, existe, mas não é frequente. Não é frequente. E o leite está relacionado a um aumento de secreção digestiva, de saliva, de secreções, mas mais na área digestiva, nem tanto na área respiratória. E a gente está numa pandemia, onde muita gente tem rinite, sinusite, tem asites. E as pessoas ficavam com medo, né? Eu tô com medo de espirrar, tô com medo de coçar o nariz. Existe alguma relação entre rinite, sinusite, Covid ou não? Não. Quem é alérgico a ter rinite não está mais susceptível a pegar a Covid por ser alérgico. Se bem que a Covid, o SARS-CoV-2, que é o vírus que dá a Covid, né? Covid é a doença, né? Covid quer dizer Coronavirus Disease, né? É o nome em inglês, né? É o começo de cada palavra. Então, o vírus chama SARS-CoV-2. Então, esse vírus ele entra no nosso corpo pelo nariz e é por isso que muitas pessoas ficam com falta de olfato, né? Que é a anosmia ou hiposmia e que perdura por tempo, sabe? Então, mas você ter rinite também não aumenta a sua chance de ter a Covid por causa de ser rinite alérgica. Isso não, quem é alérgico, não se preocupe que você não está mais susceptível, né, sensível a pegar a doença. Que bom. Então que a gente faça o tratamento, que a gente lave bem os nossos, né, a nossa narina, que é importante também. E na hora do desespero, tomar o remedinho e fazer o tratamento para a gente evitar esse sofrimento, né, doutor? Não tenha dúvida, você falou uma coisa muito importante agora, Abi, que é lavar o nariz com soro. Gente, isso tem que ser um hábito de todo mundo. Então, quem é mamãe, quem é mãe tem filhos pequenos e tal, usem o soro fisiológico no nariz da mesma forma que você vai ensinar seu filho a escovar o dente, ensine a limpar o nariz na mesma hora. E mesmo os adultos, vocês escovem o dente, limpe o nariz. Soro fisiológico, não precisa ser nada. Então, escovou o dente, limpa o nariz com soro. Porque o nariz, ele troca de muco, que tem uma cobertura em cima do nariz, a cada 4 a 6 horas. Se vocês, nesse período, lavarem, vocês vão trazendo um grande benefício ao nariz, evitando uma série de problemas para inflamatórios e de doenças nasais. Muito obrigada, doutor. Vou passar seus contatos, que é o 12-3125-4837 e o 3225-4152. Seja sempre muito bem-vindo, doutor, ao nosso Santa Receita. Obrigada, viu?